Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h17. Voltamos para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Muito obrigada a você que está sintonizado aqui nas ondas da mais ouvida Gazeta FM. Gazeta FM. Gazeta. Aqui é muito melhor. E voltamos nesse segundo bloco aqui no nosso Rádio Jornal para aquele momento especial de contribuição para esse período democrático que nós estamos vivendo. Vamos iniciar mais uma entrevista da nossa série com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. É isso aí. Esse é um bate-papo extremamente importante para que os nossos ouvintes conheçam bem os projetos e programas dos candidatos para a Prefeitura de Rio Branco nessas eleições. E na edição de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais das propostas, pelo menos das principais propostas do candidato Emerson Jarudi, do Partido Novo. Olá, candidato Emerson Jarudi, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa rodada de entrevistas do Jornal Gazeta 93. Bom dia, Tiago, bom dia, Brena, bom dia, Marcos, que está aqui nos ajudando. Bom dia aos ouvintes da Rádio 93.3 FM, que nesse momento deve estar em casa ou deve estar no trabalho e também se deslocando aí nesse nosso trânsito matinal. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma honra e uma felicidade poder falar sobre a nossa cidade de Rio Branco. Mandar um abraço também para o Leandro Chaves, que está aqui nos acompanhando e que em breve também vamos falar com ele. É isso aí, seja muito bem-vindo, candidato. Para nós da Rádio Gazeta FM é sempre uma honra contribuir com esse espaço democrático durante esse período tão importante. E a nossa primeira pergunta na área da educação. Vamos lá, vamos começar. Quais são as suas propostas para melhorar o sistema de ensino municipal de Rio Branco? Olha, Brena, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para os meus pais, o Antônio e a dona Clemilda. Tem muita gente que acha que eu sou filho do Rêmulo Jarudi, mas não. Sou filho do Antônio Jarudi, né? Professor do IFAC, minha mãe é pedagoga, então a educação vem literalmente de berço na minha casa e, sem dúvidas, é a área onde a gente vai mais atuar. Digo isso porque a gente sabe que a educação transforma vidas e dá oportunidades. Eu sou fruto disso. Pude estudar numa universidade pública, a Universidade Federal do Acre, me formei em Direito e certamente isso fez toda a diferença na minha vida. Eu quero que também faça a diferença na vida de cada cidadão riobranquense. A gente percebe que, infelizmente, em 2024, nós ainda temos escolas que são de madeiras na nossa cidade. A exemplo da escola Anita dos Santos Jangles, lá no Belo Jardim, onde nós visitamos de 2017 até 2024 e percebemos que nada mudou por lá. Então é importante que, primeiramente, a gente tenha a estrutura adequada para os nossos alunos. Não dá mais para a gente ter escolas que não têm laboratório de informática, que são de madeira e que muitas vezes não tem nenhuma quadra para os alunos. Ou seja, a gente sabe que a base esportiva dos atletas é a escola. É lá onde eles começam a se destacar. Infelizmente, eles têm que afastar as cadeiras dos refeitórios para poder fazer uma atividade física. Então, nós vamos, dentro do nosso plano de governo, incentivar a prática de esporte nas escolas. Nós vamos ampliar as escolas em tempo integral e, para você que é professor, pode ficar tranquilo. É claro que nós vamos melhorar também a remuneração daqueles que trabalham nas escolas integrais, para que assim a gente tenha professores sempre motivados. Eu, às vezes, até me revolto quando eu ouço falar de propostas mirabolantes, sendo que a gente não faz o básico. Nós temos 99 escolas e creches e nenhuma delas tem um laboratório de informática sequer, enquanto outras escolas pais de outros municípios já estão discutindo, por exemplo, robótica. Então é preciso a gente investir na educação como um todo, mas sem dúvidas, a gente fazer com que tenhamos oportunidade para todos. O nosso objetivo, sem dúvidas, é zerar o número de crianças fora da escola. Nós não podemos permitir que essas crianças não estejam dentro da escola, tanto da parte de creches quanto da escola infantil. Então, esse, sem dúvidas, será o nosso objetivo e quero aqui aproveitar para mandar um abraço a todos os professores que se dedicam, a todos aqueles que também são envolvidos direto e indiretamente com a educação do nosso município, como as merendeiras, que estão lá todos os dias fazendo com que a nossa educação possa melhorar e, sem dúvidas, nas nossas mãos a Prefeitura vai se destacar e melhorar os índices que hoje nós temos.
Candidato Emerson Jarud, a gente passou, né, nesses últimos anos por alguns períodos intensos de estiagem, né? Alguns momentos aí de alagação, alguns momentos de seca. Quais são as suas ações para esses períodos, esses dois extremos que a gente vive aqui na nossa capital? Olha, Thiago, eu ouvi inclusive algumas sabatinas dos outros candidatos e pude perceber que existe uma briga de egos. Um falando que deu o maior sacolão, o outro falando, quando veio a enchente eu caí para dentro d'água, quando fui prefeito, quando eu fui prefeito eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu quero dizer que eu não precisei ser prefeito para poder ajudar as pessoas na enchente. Nós fizemos isso no bairro Ayrton Senna, fizemos isso na Conquista, fizemos isso em todas as regiões onde foram afetadas, inclusive o próprio Edson Cadacho, que não costuma alagar, no ano passado sofreu alagação e nós fomos para dentro d'água ajudar, por exemplo, a Joyce lá na Conquista, tirando seus pertences de dentro de casa. Nós fomos lá no Taquari, aqui quero mandar um abraço para a pastora Alexandra, nossa querida pastora, e o pastor Ricardo, que faz um belo trabalho no Taquari, ajudando as pessoas que estavam ainda dentro de casa. Tinha uma idosa que não conseguia sair de dentro de casa, ligando há 3 dias para a Defesa Civil e com dificuldade de locomoção. Imagine você o desespero que estava acontecendo. Nós colocamos a nossa equipe e conseguimos resgatar essa senhora. Então foi um trabalho que nós fizemos e fomos além ainda. Nós colocamos máquinas para limpar os bairros primeiro do que a prefeitura, porque infelizmente nem no resgate das pessoas, nem na assistência e também a limpeza foi muito demorada. Então a gente buscou fazer tudo isso sem ser prefeito de Rio Branco. Então, certamente, essa vai ser uma área prioritária também dentro do nosso plano de governo. A gente percebe que nos últimos anos, inclusive, o plano de contingência que existe sobre a alagação, ele foi descumprido. É por isso que formou-se filas no parque de exposição, porque não tinha box pronto. Quando o rio atinge 12 metros, já acende um alerta para fazer a limpeza do parque e a construção de boxes. Isso só aconteceu aqui em Rio Branco na última alagação depois dos 14 metros. Então perceba o atraso que foi. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade do ponto de vista da assistência social e garantir moradia para as pessoas que moram nessas situações de alagação. Hoje a gente percebe um plano que é um plano antigo, construindo casas de madeira, a alto custo, diga-se de passagem, sendo que poderíamos fazer algo de alvenaria e entregar dignidade para as pessoas realmente, não apenas na palavra e no plano. Então, nós certamente vamos nos concentrar nessa área, fazer com que as pessoas sejam atendidas durante a alagação como elas merecem, garantindo toda a assistência social e, sem dúvidas, uma defesa civil que funcione. Candidato, e para os demais serviços essenciais da nossa cidade, tais como iluminação pública, coleta de lixo, zelo, praças e outros espaços públicos, no seu plano de governo, quais são os projetos para esses serviços? Brena, eu acredito que antes da gente ampliar a nossa cidade, a gente tem que cuidar dos nossos espaços. Hoje as nossas praças públicas estão abandonadas. É só você visitar ali, por exemplo, o bairro Novo Horizonte, onde você vai ver um quiosque que está abandonado, sendo utilizado inclusive por usuários de drogas, por moradores de rua e que infelizmente não trazem benefício algum para a nossa população, porque não consegue fazer uma caminhada, não consegue praticar um esporte, ou seja, os espaços públicos estão abandonados. Primeiro de tudo, a gente tem que recuperar esses espaços antes de criar novos. Eu vejo muitas ideias, nós vamos construir isso, nós vamos construir aquilo, sendo que a gente não está dando conta do básico. Então, primeiro de tudo, nós vamos reformar, ampliar e garantir que esses espaços eles sejam ocupados, a população volte a frequentar. E para isso, sem dúvidas, é muito importante um dos nossos principais projetos, que é a criação da Guarda Municipal, para dar segurança para a nossa população nesses espaços públicos. Infelizmente, nós tivemos nos últimos anos vários assaltos e inclusive tentativas de estupro em lugares como esse. Se nós tivéssemos a Guarda Municipal para fazer a defesa desses espaços públicos, certamente as pessoas não passariam por situações como essa. Então nós vamos fazer uma parceria inclusive com a Polícia Militar para poder garantir o treinamento adequado, acompanhar essa Guarda Municipal de perto, para que assim a gente possa proteger os nossos espaços públicos. Então o nosso plano de governo, ele olha muito sobre a perspectiva de dar funcionalidade, de fazer acontecer nesses espaços públicos antes de criar novos.
Candidato Emerson Jarudi, a gente também gostaria de perguntar sobre uma questão que é o incentivo ao esporte, né? Incentivo a esportes, atividades físicas para a população de Rio Branco, são pautas aí também importantes para a nossa juventude, certo? Gostaríamos então de perguntar quais são os seus planos para ampliar esse incentivo, essa prática de atividades físicas na nossa cidade? Olha, primeiramente, como eu falei anteriormente, nós fortalecemos isso nas escolas. Eu acredito que a atividade física na escola ela é fundamental, então nós vamos criar espaços dentro da escola para que isso aconteça. Esse é o primeiro ponto. Segundo, existem muitos bairros que não têm ainda a estrutura adequada. Vou citar um, Belo Jardim. Hoje você visita o Belo Jardim, conversa com os moradores, inclusive quero até mandar aqui um abraço para o nosso querido conselheiro tutelar, Marcelo, que tem nos auxiliado muito, é uma grande liderança lá do Belo Jardim, e quando a gente visita o bairro Belo Jardim, a gente percebe que a maior reivindicação de lá são quadras, são espaços para praticar esporte, e muitas vezes as pessoas pensam apenas no futebol. E não é só o futebol, é o basquete, é o vôlei, é a oportunidade de fazer tênis, outras atividades também que infelizmente não acontecem e não são divulgadas. A gente quer fazer parceria com escolinhas também, para que a gente possa levar para os bairros essa iniciativa, porque muito das nossas crianças não podem ir até o centro, não podem ir numa área distante do seu bairro por falta de questões financeiras até mesmo. Então a gente vai levar essas escolinhas para dentro dos bairros, para dar suporte para as famílias, para as crianças, porque infelizmente hoje a gente está perdendo o que a gente tem de melhor, que são as nossas crianças, para o crime, porque oferecem mais oportunidades do que a Prefeitura de Rio Branco. Então nós vamos inverter essa lógica, garantindo o acesso ao esporte em todos os bairros e principalmente em todas as regionais da nossa cidade. Muito obrigada, candidato. Agora são 7h28. Para você que acabou de sintonizar nas ondas da Gazeta FM, estamos em uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarudi, do Partido Novo. Vamos fazer uma pausa, mas voltamos logo mais após o intervalo comercial com a participação do site agazetadoacre.com. Não sai daí. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.